Com quase 100 anos de história do nosso país, o judo é um desporto bem conhecido de todos os portugueses. O judo português é também hoje reconhecido mundialmente graças ao desempenho dos jovens e talentosos atletas de competição cujo sonho de voar mais alto os tornou extraordinários. No entanto, o nosso judo não seria o mesmo sem a presença de um homem cuja dedicação e paixão pela modalidade impulsionou o seu desenvolvimento. A sua técnica e eficiência atraiu e entusiasmou muitos praticantes e o carinho e a amizade que nos ofereceu tornaram-no no pai do judo português. O mestre Jigoro Kano cria o judo, um novo método nascido da fusão de técnicas do antigo jiu-jitsu e dos princípios pedagógicos, morais e científicos com vista na formação harmoniosa, física e mental do praticante. Educador por convicção e vocação, Jigoro Kano dá o primeiro grande passo no seu sonho de formar os praticantes desta nova modalidade, ao fundar, em fevereiro de 1882, a Escola da Vida, o Instituto Kodokan, no Templo Meishoji, em Tóquio. Em março de 1958 é inaugurado o novo Instituto Kodokan, onde ainda nos nossos dias se formam os competidores de alto nível, seguindo os ensinamentos do mestre Kano. A meta final do Judo Kodokan é o aperfeiçoamento do indivíduo por si mesmo, desenvolvendo um espírito que deve buscar a verdade através de esforço constante e da sua total abnegação para contribuir na prosperidade e no bem-estar da raça humana. Um dos grandes mestres de judo formados no Instituto Kodokan foi Kiyoshi Kobayashi, que hoje há 6 anos e já 6º dan conciliava o curso de professor de judo com os estudos de educação física na Universidade de Nihon. Oriundo de uma velha e digna família samurai, Kobayashi nasceu no dia 9 de abril de 1925, em Gumaken, no norte do Japão, e cedo fez do código moral do judo a sua filosofia de vida, procurando aperfeiçoar-se de dia para dia. Em 1944, estava-se em plena Segunda Guerra Mundial e Kiyoshi Kobayashi, com 19 anos, dedicado a honrar a sua pátria, interrompeu os seus estudos para integrar os comandos kamikaze aerotransportados, o grupo de elite das forças nipónicas. Com o fim da guerra em 1945, Kiyoshi Kobayashi pôde concluir com sucesso os seus estudos universitários. Nos 5 anos que se seguiram, Kobayashi foi selecionado pelas Forças Armadas Aliadas para lecionar judo e ajudar a expandir este desporto. O Japão iniciou então um rápido processo de recuperação, no decurso do qual renasceram as ancestrais tradições culturais, graças a um ativo e ousado investimento no futuro. Por iniciativa do governo japonês, foram enviados especialistas em artes marciais pelo mundo fora, com a missão de demonstrar, ensinar e divulgar esta importante tradição cultural nipónica. De 1952 a 1958, o mestre Kiyoshi Kobayashi visitou os Estados Unidos da América, vários países da América Central, Egito, Síria, Arábia Saudita, Grécia, Itália, Alemanha, Grã-Bretanha, França, Bélgica e finalmente Portugal, onde viria a fixar-se definitivamente. Em agosto de 1958, Kiyoshi Kobayashi chega finalmente a Lisboa a convite de Ishiro Abe, um conhecido mestre japonês, acompanhados pelo primeiro dan belga Lanois Cléreau. Nessa altura, existia já o Judo Clube Portugal, fundado em 1957, onde o entusiasmo pela modalidade crescia rapidamente, mas com fracos meios para realizar o salto qualitativo que tanta falta fazia. O judo era transmitido com dedicação, mas com evidentes dificuldades técnicas, uma vez que os professores portugueses e estrangeiros que ensinavam a modalidade detinham no máximo a graduação de primeiro dan. Os praticantes da altura, fascinados com a técnica e eficiência que Kiyoshi Kobayashi demonstrava e entusiasmados com as suas qualidades técnicas e pedagógicas, deram então mostras de grande capacidade de organização e mobilização, criando as condições para que o mestre pudesse regressar ao nosso país. Entre elas, destaca-se o empenho do médico Afonso Ribeiro, que o ajudou nos contactos com as autoridades portuguesas. Acordadas as condições, Kobayashi regressa a Portugal no final desse mesmo ano,
respondendo a um convite para lecionar no Instituto Nacional de Educação Física, atual Faculdade de Motricidade Humana, tentando ficar 2 anos ao abrigo de um contrato entre os governos japonês e português. Quando acabou o contrato, recebeu convites de Inglaterra, França e Dinamarca, mas já não conseguiu partir. Ultrapassando rapidamente o choque cultural inicial e a barreira linguística, começa a desenvolver a sua atividade no Judo Clube de Portugal, no Clube Shell e no INEF, onde lecionou nos 10 anos seguintes. O mestre desdobrou-se em múltiplas ações de formação por todo o país e ainda treinava regularmente os docas do primeiro clube de judo português formalmente criado, o Judo Clube de Beja, de onde recorda com um sorriso as suas aventuras no comboio para Beja ou as inúmeras peripécias ao volante do seu carocha. Rapidamente, Kiyoshi Kobayashi percebeu que era necessária uma organização formal para que o judo em Portugal fosse devidamente reconhecido no país e fora dele. Assim, o mestre encetou a tarefa que, segundo o próprio, mais prazer e realização lhe proporcionou enquanto ao serviço do judo português, a organização da Federação Portuguesa de Judo. O mestre apadrinhou a iniciativa e foi o primeiro sócio honorário da Federação, fundada a 28 de outubro de 1959, menos de um ano depois da sua fixação em Portugal. Com a Federação Portuguesa de Judo, Portugal estava finalmente em condições de divulgar, organizar, orientar e fomentar a modalidade. Kobayashi contribuiu ativamente com a sua experiência, desempenhando funções de treinador, selecionador e diretor técnico. A partir da fundação da Federação Portuguesa de Judo, a organização de provas ganha consistência e regularidade. Assim, ainda em 1959, realiza-se o primeiro Campeonato Nacional Absoluto, ao ar livre, na relva do Estádio Universitário de Lisboa, que tem como vencedor e primeiro campeão nacional de judo português, Arlindo de Carvalho. Nesta estreia, defrontaram-se unicamente atletas masculinos, sem categorias de peso, arbitrados por Kobayashi, de Judoji. O judo desenvolvia-se rapidamente, impondo-se a passagem à etapa seguinte, o reconhecimento internacional. Os portugueses sentiam-se preparados para voos mais altos, sobretudo depois de participarem pela primeira vez numa competição internacional, o Encontro Lisboa-Madrid, em 1960. Nesse mesmo ano, o pedido de filiação da Federação Portuguesa de Judo na União Europeia de Judo é aceito no Congresso de Amsterdão, permitindo em 1961 a primeira participação nacional nos Campeonatos da Europa e do Mundo de Judo. Kiyoshi Kobayashi acreditou sempre no valor dos seus alunos e na importância do treino em equipa para alcançar a vitória em competição, e essa dedicação era notória dentro e fora do país. Assim, quando acompanhou a Seleção Nacional ao Campeonato do Mundo de 1964 em Berlim, o fato não passou despercebido à imprensa da RDA, que publicou uma caricatura alusiva à equipa portuguesa que denominou o treinador Kobayashi com os seus protegidos portugueses. Em 1967, a Federação Portuguesa de Judo organizou com entusiasmo o Campeonato da Europa de Júniores e Esperanças no Pavilhão dos Desportos em Lisboa. Kiyoshi Kobayashi envolveu-se no projeto desde cedo, contactando no Japão o mestre Nagano, a quem pediu tatamis de palha de arroz. Nagano acedeu ao seu pedido e fez chegar a Lisboa por navio 1000 tatamis, gentilmente oferecidos pelo Japão. Ao reclamar os tapetes na alfândega, Kobayashi deparou-se com um problema inesperado. Era necessário pagar direitos sobre a carga. Como o cálculo era feito ao quilo e cada um dos 1000 tatamis pesava 22 quilos, o valor do imposto aduaneiro era impossível para os nossos recursos financeiros. No entanto, o regresso da carga ao Japão era algo impensável para o mestre, que moveu todos os seus contactos e expôs a situação a Salazar e ao seu ministro da Economia, Correia de Oliveira. Assim, conseguiu não só que a situação fosse desbloqueada, como ainda o apoio do Estado Novo para a realização deste evento. Aqui, Kobayashi esteve duplamente de parabéns, uma vez que às suas capacidades de organizador, juntou também o mérito enquanto treinador, pois Portugal, por intermédio de Fernando Almada, alcançou pela primeira vez uma medalha de bronze num Campeonato da Europa. Muitas outras competições seguiram, com especial realce para Campeonatos da Europa, do Mundo e nos Jogos Olímpicos de Montreal, Los Angeles e Seul, em que em todas elas os alunos do mestre sentiram o seu apoio e confiança, do início ao fim da prova. Uma das atividades que o mestre Kobayashi manteve até há bem pouco tempo foi o ensino do judo. Além do Judo Clube Portugal, do Clube Shell e do Judo Clube de Beja, iniciou também o ensino do judo na Escola Naval, na Escola de Fuzileiros, na Academia da Força Aérea,
Na Escola Superior de Polícia, atual Instituto Superior de Ciências Policiais e Segurança Interna, onde o dojo se chama Sala Mestre Kiyoshi Kobayashi, no Sporting Clube Portugal e na Academia Militar. Ao longo dos 50 anos que passou em Portugal, Kiyoshi Kobayashi conseguiu dedicar-se a várias atividades complementares. Fundou uma clínica própria, o Instituto Kobayashi Nagasaki Dojo, em Lisboa. Entre os seus pacientes mais famosos, contam-se o seu ex-aluno e amigo, o rei Juan Carlos, e o maratonista e campeão olímpico Carlos Lopes, que, tendo contraído 2 graves lesões poucos meses antes dos Jogos de Los Angeles, anunciavam o fim da carreira. Mas Kobayashi acreditava poder curá-lo, e foi a sua inabalável confiança e o trabalho perseverante que recuperaram o atleta permitiu-lhe vencer a medalha de ouro para Portugal. O fato da sua vida ser tão agitada não o impediu, porém, de publicar 2 livros, Judo Kyu e Dan e The Sport of Judo. O mérito do mestre Kiyoshi Kobayashi foi já por diversas vezes reconhecido por instituições nacionais e estrangeiras. Da extensa lista destacamos apenas que foi condecorado com a Cruz do Imperador por parte do governo japonês e com a Medalha de Bons Serviços do governo português, atualmente a Medalha de Serviços Distintos, e que lhe foram concedidos o Diploma de Mérito, Classe Intercâmbio Cultural do Ministério dos Negócios Estrangeiros japonês, o Prémio Prestígio da Fundação do Desporto, recebido das mãos do Presidente da República Portuguesa, Jorge Sampaio, a Medalha Olímpica do Comitê Olímpico de Portugal e o Prémio Carreira da Confederação do Desporto de Portugal. Aqui eu servi 11 anos, mas 11 anos, muito tempo para a vida de pessoa, mas com judo, muito pouco. Eu tenho muitos amigos, também gosto de ensinar aqui neste país, mas, quer dizer, 11 anos não é nada. Eu gostaria de continuar a ensinar este país, quer dizer, ensinar bom judo. O seu objetivo e sonho foi cumprido. Portugal é hoje uma potência mundial do judo, dando apaixonadamente continuidade ao seu legado. Por tudo o que fez por nós, por ter abraçado o seu papel de pai do judo em Portugal, por nos ter tornado especiais, estaremos eternamente gratos. Obrigado, mestre Kiyoshi Kobayashi.